A noite caía sobre Lagos como um manto pesado quando Maria, de pé na falésia escarpada, soltou um grito que o vento levou para o Atlântico. Nas mãos tremiam as pequenas camisolas dos filhos, ainda quentes do corpo deles. Perdoem-me, sussurrou ela, enquanto as lágrimas se misturavam com a espuma das ondas lá embaixo. Horas antes, num acesso de desespero cego, impulsionada por vozes que lhe diziam que o amor entre os seus dois rapazes era pecado mortal, empurrara Tomás e João para o mar revolto. Dois irmãos gêmeos, de 22 anos, que se amavam em segredo há anos, não como irmãos, mas como amantes. O segredo que Maria descobrira numa carta escondida debaixo do colchão de Tomás. Ela vira as palavras, meu amor, meu único, escritas pela mão de João. O mundo desabara. A vila inteira sussurrava sobre aquela família estranha. O padre dissera que era obra do demónio. Maria, criada na rigidez católica do interior alentejano, sentira o chão abrir-se. Naquele instante de loucura, achara que a morte o salvaria da condenação eterna. Agora, sozinha na rocha fria, o arrependimento era uma faca cravada no peito. Mas o mar, esse mar antigo de Portugal que guarda segredos mais velhos que as naus de Vasco da Gama, não aceitou o sacrifício. 3 dias depois, os corpos apareceram na praia de Dona Ana, intactos, como se apenas tivessem dormido. Os pescadores gritaram milagre. A notícia correu o Algarve inteiro. Maria correu para a areia, ajoelhou-se, tocou nos rostos pálidos mas serenos dos filhos. Os olhos deles abriram-se devagar. Tomás foi o primeiro a falar, voz rouca, mãe, por que fizeste isso? Maria soluçava, incapaz de responder. João, mais fraco, apertou a mão do irmão, aquele gesto que sempre escondiam, agora à vista de todos. A multidão recuou, murmurando. Alguém gritou, bruxaria. Outro fez o sinal da cruz. Mas os gêmeos apenas se olharam, um olhar tão profundo que calou as vozes. Naquele momento, algo mudou para sempre. Tomás sentia o coração bater de novo, mas não era o mesmo coração. Dentro dele ecoava uma certeza nova, o mar devolvera-lhes a vida para que vivessem a verdade, não para a esconderem. João, pensou, agora ninguém nos separa mais. Nem a morte conseguiu. Mas o medo ainda mordia, e se o mundo os destruísse de outra forma? João, por sua vez, lutava com uma raiva surda contra a mãe. Como pudera ela, que os carregara 9 meses, tentar apagá-los por causa de um amor que ele sentia puro como a luz do amanhecer? No entanto, ao ver Maria desfeita, algo se partiu dentro dele também. Ela sofreu tanto quanto nós, pensou. Talvez mais. Os dias seguintes foram um turbilhão. A imprensa local chegou. Milagre no Algarve, gêmeos ressuscitam após tragédia familiar. Mas o milagre tinha um preço. Os jornais nacionais descobriram a carta. O escândalo explodiu. Incesto e homossexualidade, mãe tenta matar filhos pecadores. A vila virou um circo. Repórteres acampavam à porta da casa modesta de tijolo. O padre recusou-se a celebrar a missa enquanto aqueles dois pisassem a igreja. Maria trancou-se no quarto, recusando comida. Tomás e João, ainda frágeis, cuidavam um do outro na sala pequena. Pela primeira vez dormiam na mesma cama à vista dela, um ato de desafio silencioso. Tomás acariciava o cabelo de João enquanto este tremia de febre. Vamos embora, sussurrou Tomás. Para Lisboa, para o Porto, onde ninguém nos conheça. João abanou a cabeça. Não. Aqui é a nossa terra. Aqui enfrentamos. Mas o confronto veio mais cedo. Uma noite, pedras quebraram as janelas. Gritos de aberrações ecoaram na rua. Maria saiu do quarto, pálida como fantasma, e colocou-se à frente dos filhos. Se querem bater, batam em mim primeiro, gritou ela para a multidão. Pela primeira vez, defendeu-os. A multidão hesitou, dispersou-se envergonhada. Naquela noite, mãe e filhos sentaram-se à mesa pela primeira vez desde a tragédia. Silêncio denso. Maria finalmente falou, eu pensei que vos salvava da danação. Tomás respondeu, voz firme, o inferno, mãe, foi viver escondidos. João acrescentou, mais suave, o amor não é pecado. Só o ódio o é. Maria chorou longamente. Algo se quebrou dentro dela também,
o muro de medo construído por anos de sermões e olhares alheios. Pela primeira vez, viu os filhos não como pecadores, mas como dois seres que se amavam com uma intensidade que ela nunca conhecera. Os meses seguintes foram uma batalha lenta. Tomás e João decidiram ficar em Lagos, mas a vila não perdoava fácil. Os antigos amigos viraram as costas. O café onde Tomás trabalhava como barista despediu-o com uma desculpa esfarrapada. João, que estudava biologia marinha na Universidade de Faro, viu os colegas afastarem-se. Os olhares, os sussurros, as portas que se fechavam, tudo pesava como chumbo. Dentro de casa, porém, nascia algo inesperado, uma família nova. Maria começou a cozinhar para os três, pratos simples do Algarve, cataplana de amêijoas, sardinha assada. Aos poucos, as conversas fluíam. Ela perguntava sobre como se tinham apaixonado. Tomás contava, sem vergonha agora, foi aos 15 anos, numa noite de São João, quando dançámos juntos na praia e ninguém reparou. João sorria, sempre soubemos que éramos um para o outro. Gêmeos de alma, antes mesmo do corpo. Maria ouvia, olhos marejados. A culpa ainda a corroía, noites em que acordava a gritar, revivendo o momento em que os empurrara. Mas o arrependimento transformava-se em força. Começou a defender os filhos na rua, enfrentando vizinhas fofoqueiras. Meus filhos são bons rapazes. Melhores que muitos que se dizem cristãos. Um dia, chegou uma carta anónima: saiam da vila ou acabamos o que o mar não fez. Maria queimou-a na lareira, mas o medo instalou-se. Tomás e João decidiram agir. Criaram uma página online anónima chamada Ressuscitados do Mar, contando a história sem nomes. As mensagens de apoio começaram a chegar, de jovens gays do interior, de pais confusos, de pessoas que também tinham perdido alguém para o preconceito. A página cresceu rápido. Foi então que conheceram Rafael. Um jornalista de Lisboa, enviado por um magazine progressista para fazer uma reportagem sobre o milagre. Alto, moreno, olhos verdes penetrantes, Rafael bateu à porta numa tarde de chuva. Maria abriu, desconfiada. Quer ouvir a versão deles, não a dos jornais sensacionalistas. Tomás recebeu-o na sala. A química foi imediata. Rafael escutava com atenção genuína, sem julgamento. Perguntava detalhes que ninguém ousara, como era amar alguém que o mundo dizia ser proibido. Como era voltar da morte. João, mais reservado, observava do canto. Sentia ciúmes subtis quando Rafael ria de alguma piada de Tomás. As entrevistas prolongaram-se por semanas. Rafael alugou um quarto na vila. Jantares na casa de Maria tornaram-se hábito. Uma noite, depois de gravar horas de conversa, Rafael confessou: eu também sou gay. Cresci em Coimbra, escondido. A vossa coragem inspira-me. Tomás sentiu o coração acelerar. Rafael era diferente, maduro, independente, com uma tristeza antiga nos olhos. João percebeu o olhar trocado entre os dois e algo se apertou dentro dele. Ele é nosso irmão, pensou. Não posso perdê-lo para ninguém. O ciúme, que nunca sentira antes, começou a envenenar os dias. Maria notava tudo. Uma noite, chamou João ao quintal. Filho, o amor não é posse. Se Tomás encontrar felicidade com Rafael, tens de deixar ir. João explodiu: ele é a minha metade. Sem ele, morro outra vez. Maria abraçou-o forte. Não, João. Tu és inteiro. O mar devolveu-te inteiro. Mas o conflito interno de João crescia. Sonhava com o mar engolindo Tomás, deixando-o sozinho. Acordava suado, gritando o nome do irmão. Tomás tentava acalmá-lo, mas agora havia Rafael, e as noites em que Tomás saía para conversar sobre a reportagem voltava tarde, com um brilho novo nos olhos. Um dia, Rafael pediu a Tomás para ir a Lisboa com ele, conhecer a redação, talvez ficar uns dias. Tomás hesitou. Olhou para João, que fingia ler um livro. Vou pensar. Naquela noite, os gêmeos discutiram pela primeira vez. João, voz trêmula: se fores, é o fim. Tomás, exasperado: preciso de respirar, João. Sempre fomos só nós dois contra o mundo. Mas o mundo mudou. Eu mudei. João saiu de casa, andou horas pela praia à noite.
O mar parecia chamá-lo de volta. Talvez devesses ter-nos ficado com eles, pensou. Mas algo o impediu de entrar na água. Voltou ao amanhecer, encontrou Tomás à espera, olhos vermelhos. Abraçaram-se em silêncio. Mas a fissura estava lá. A reportagem saiu na revista e foi um terremoto. Título: O amor que o mar devolveu. Fotos sensíveis dos gêmeos na praia onde renasceram, entrevista crua sobre amor, morte, preconceito. As vendas esgotaram. Debates na televisão. O país dividiu-se, uns chamavam-nos heróis da comunidade LGBT, outros demónios. Em Lagos, a reação foi violenta. A casa foi pichada com insultos. O carro de Maria teve os pneus furados. Mas também apareceram flores à porta, de desconhecidos que agradeciam a coragem. Uma associação LGBT de Faro ofereceu apoio jurídico. Rafael voltou para ficar mais tempo. Agora era oficial, ele e Tomás estavam a descobrir algo novo. Passeios de mão dada pela praia ao amanhecer, quando a vila ainda dormia. Beijos roubados atrás das rochas. Tomás sentia-se vivo de forma diferente, menos intenso que com João, mas mais livre. Com ele posso ser só Tomás, não o gêmeo proibido. João afundava-se. Parou de comer. As aulas em Faro tornaram-se insuportáveis, colegas que o apontavam. Voltava para casa e trancava-se no quarto. Maria batia à porta, implorava. Fala comigo, filho. Mas João só chorava. Uma noite, Rafael encontrou João sozinho na praia. Sentou-se ao lado. Eu sei o que sentes. João riu amargo. Ninguém sabe. Rafael insistiu. Perdi o meu primeiro amor para o medo. Ele suicidou-se. Não quero que isso aconteça contigo. João olhou pela primeira vez com atenção. Rafael tinha cicatrizes invisíveis também. Começaram a conversar. Horas. João desabafou tudo, o amor visceral por Tomás, o medo de ficar sozinho, a raiva contra o mundo e contra si mesmo. Rafael ouvia sem interromper. No fim, disse, o amor muda de forma, João. Não desaparece. Pode tornar-se outra coisa. Algo mexeu dentro de João. Pela primeira vez, sentiu-se visto como indivíduo, não como metade de um par. Nos dias seguintes, Rafael dividia o tempo, tardes com Tomás, noites conversando com João. Maria observava, aliviada. Talvez o mar tenha devolvido mais do que 2 filhos, pensou. Mas o passado não perdoa fácil. Um antigo namorado de Rafael apareceu em Lagos, Miguel, possessivo e ciumento. Vira a reportagem, reconheceu Rafael. Chegou bêbado à porta, gritando que Rafael lhe devia explicações. Tomás abriu, confuso. Miguel insultou-os a todos. Então agora preferes incesto a um homem normal? A discussão escalou. Vizinhos apareceram. Alguém chamou a polícia. Miguel foi levado, mas o dano estava feito. Novos rumores. Os gêmeos partilham o jornalista também. A vila fervia outra vez. Tomás, furioso, confrontou Rafael. Por que não me contaste que ele era assim? Rafael, olhos baixos, porque tinha vergonha. Ele quase me destruiu anos atrás. Naquela noite, Tomás dormiu no sofá. Pela primeira vez, duvidou. João, vendo o sofrimento de Tomás, sentiu uma culpa nova. Sou eu o veneno, pensou. Se eu não existisse, ele seria feliz com Rafael. Decidiu o impensável, iria embora. Escreveu uma carta, deixo-vos livres. O mar que me devolva de novo, sozinho desta vez. Na manhã seguinte, a casa acordou com a carta na mesa. Pânico. Maria gritou. Tomás correu para a praia, Rafael atrás. Encontraram João de pé na água até à cintura, olhando o horizonte. Tomás mergulhou, agarrou-o, arrastou-o para a areia. Nunca mais penses nisso. Ouviste? Nunca. João desabou nos braços do irmão. Não aguento ver-te sofrer por minha causa. Tomás chorava também. A culpa não é tua. É do mundo. Mas juntos resistimos sempre. Rafael aproximou-se devagar, tocou no ombro de João, e agora somos 3.
Naquele momento, na areia molhada, os três abraçaram-se. Maria, que chegara ofegante, juntou-se. Uma família improvável, mas real. O equilíbrio era frágil. Tomás e Rafael namoravam abertamente agora. João aceitava, mas a dor latejava. Passava horas na universidade, mergulhada em estudos sobre correntes marítimas, como se compreender o mar pudesse explicar por que o devolvera. Rafael ajudava nos trabalhos, tornaram-se amigos próximos. Uma associação LGBT nacional convidou-os para falar num evento em Lisboa. Ressuscitados do mar, o nome pegou. Hesitaram, mas Maria insistiu: vão. A vossa voz pode salvar outros. Viajaram os quatro, mãe e filhos e Rafael. Lisboa recebeu-os com carinho inesperado. Jovens com bandeiras arco-íris, cartazes "Obrigado por existirem". No palco, Tomás falou primeiro, voz firme. Contou o amor proibido, a tentativa de morte, o milagre. João completou, mais emocionado: o maior milagre não foi voltar do mar. Foi aprender a amar sem medo. A plateia chorou e aplaudiu de pé. Depois do evento, um rapaz aproximou-se de João, tímido. Chamava-se André, estudante de arte, olhos castanhos doces. A tua história salvou-me, disse. Estava prestes a fazer algo estúpido. Trocaram números. De volta ao Algarve, a vida mudou lentamente. A vila acalmou, o turismo trouxe visitantes que admiravam os gêmeos do milagre. Alguns antigos vizinhos pediram desculpa. O padre novo, mais jovem, convidou-os para uma conversa. A igreja também erra, admitiu. João e André começaram a trocar mensagens diárias. Conversas longas sobre arte, mar, solidão. André entendia o que era crescer diferente no interior. Uma tarde, convidou João a Lisboa para uma exposição. João hesitou, olhou para Tomás. Vai, disse o irmão, sorrindo. Mereces. O encontro foi mágico. Passearam pelo bairro alto, riram, falaram até o sol nascer. André beijou suavemente na Praça do Comércio. João sentiu algo novo, leveza. Não a intensidade avassaladora com Tomás, mas uma paz doce. Talvez possa amar outra pessoa, pensou, espantado. Mas o destino reserva sempre curvas. Miguel, o ex de Rafael, não desistira. Enviava mensagens ameaçadoras. Uma noite, emboscou Rafael à saída do café. Agressão física. Rafael voltou com o rosto inchado. Tomás enfureceu-se, quis denunciar. Rafael recusou, ele está doente. Precisa de ajuda. A discussão entre Tomás e Rafael foi a mais violenta até então. Tomás acusou de fraqueza. Rafael respondeu: tu nunca perdoaste verdadeiramente a tua mãe. Como esperas que eu perdoe? Palavras duras. Rafael fez as malas, voltou para Lisboa. Tomás ficou destruído. João, vendo o irmão sofrer como ele sofrera, percebeu a ironia. Agora és tu que precisas de aprender a deixar ir. Maria abraçou Tomás. O amor volta, filho. De outra forma, ou outra pessoa. Dias depois, Rafael ligou. Preciso de tempo. Mas não quero perder-te. Tomás respondeu: eu também preciso de crescer. Despediram-se com promessa de amizade. João, entretanto, aprofundava com André. Encontros frequentes. André apresentou aos amigos um círculo acolhedor de artistas LGBT. João sentia-se, pela primeira vez, parte de algo maior que o amor gêmeo. Mas o passado bateu de novo à porta. Uma carta do tribunal. Miguel denunciara Maria por tentativa de homicídio, usando a reportagem como prova. Apesar dos anos passados, o caso reabriu. O julgamento foi um circo mediático. Maria no banco dos réus, rosto envelhecido prematuramente. Tomás e João ao lado, de mãos dadas com ela, gesto que as câmaras adoraram. A acusação pintava-a como monstro religioso. A defesa trouxe peritos, stress pós-traumático, arrependimento profundo, o milagre como prova de redenção. Testemunhas desfilaram. Vizinhos antigos, o padre velho, que admitiu ter alimentado o medo dela, psicólogos.
Rafael voltou de Lisboa para testemunhar a favor. Esta mulher salvou os filhos 2 vezes, primeiro dando-lhes a vida, depois defendendo-os do ódio. O momento mais dramático foi quando João subiu ao estrado. Voz firme, a minha mãe errou. Mas errou por amor distorcido. Hoje, ela é a pessoa que mais nos ama no mundo. Perdoámo-a no dia em que o mar nos devolveu. A sala silenciou. Até o juiz enxugou os olhos. Maria foi condenada a pena suspensa e trabalhos comunitários numa associação de apoio a jovens LGBT. Saiu do tribunal de cabeça erguida, abraçada pelos filhos. A imprensa mudou o tom, redenção no tribunal do Algarve. A vida reassentou. Tomás, agora sozinho, abriu um pequeno café na praia, chamou-o Ressaca, ponto de encontro da comunidade local que crescia. Rafael visitava aos fins de semana, a relação transformara-se em amizade profunda, com carinho que não precisava de rótulo. João e André namoravam oficialmente. André mudou-se para Faro para estar mais perto. Juntos, criaram um projeto de arte sobre o mar e a resiliência que era, instalações com objetos trazidos pelas ondas. Maria tornou-se voluntária fervorosa. Ajudava pais que descobriam filhos gays, partilhava a sua história nas escolas. Eu fui o monstro, dizia. Mas os monstros podem mudar. Uma tarde, os 4, Maria, Tomás, João e André, voltaram à falésia onde tudo começara. O mar estava calmo, espelhando o céu. Maria espalhou flores na água. Perdoem-me outra vez. Tomás respondeu, já perdoamos há muito, mãe. João olhou para André, apertou-lhe a mão. Sentiu Tomás ao outro lado, apertar a dele também. 3 mãos unidas. O círculo fechava-se. Mas o mar guarda sempre um último segredo. Naquela noite, João sonhou que nadava fundo, até uma gruta submarina iluminada. Lá, viu 2 rapazes de mãos dadas, ele e Tomás, mais novos. Uma voz sussurrou, o amor que vos trouxe de volta não era só vosso. Era para partilharem com o mundo. Acordou sereno. Contou o sonho ao pequeno almoço. Maria sorriu, o mar sabia o que fazia. Anos depois, Lagos ergueu uma pequena escultura na praia, 2 jovens de costas, olhando o horizonte, mãos quase tocando. Placa discreta, ao amor que vence a morte e o ódio. Ninguém precisava de saber os nomes. Bastava sentir. O tempo suavizou as cicatrizes, mas nunca as apagou completamente, e ninguém queria que apagasse. As marcas eram prova de que tinham sobrevivido. Tomás encontrou amor novo anos mais tarde, um biólogo marinho chamado Luís, que estudava os golfinhos ao largo da costa. Namoro calmo, maduro, sem dramas. Casaram numa cerimónia simples na praia, com Maria a chorar de alegria e João como padrinho. João e André construíram vida juntos em Lisboa, mas voltavam sempre ao Algarve. André tornou-se ilustrador conhecido, João investigador respeitado. Publicaram um livro ilustrado, O Mar que nos devolveu, metade memória, metade ficção poética. Tornou-se leitura obrigatória em algumas escolas. Maria viveu até aos 80 e muitos, rodeada de netos adotivos, filhos de amigos da comunidade que a chamavam avó. Morreu serenamente, olhando o mar da janela do quarto. No funeral, Tomás e João espalharam as cinzas na mesma falésia. Volta para casa, mãe, disseram. A última surpresa veio meses depois. Um envelope chegou à casa de Tomás, remetente desconhecido. Dentro, uma fotografia antiga, Maria jovem, grávida, ao lado de uma mulher de olhos iguais aos de João. No verso, escrito pela mão dela, perdoem-me também por isto. A vossa tia Ana, o meu grande amor que escondi toda a vida. Vocês herdaram a coragem que eu nunca tive. O segredo final. Maria também amara uma mulher, em segredo, nos anos 70, quando era ainda mais perigoso. Fugira para o casamento seguro, carregando a dor toda a vida. Os filhos choraram, mas de alívio. Ela entendia mais do que pensávamos, disse João. Naquela noite, os gêmeos, agora homens de 40 e poucos, sentaram-se na praia com André e Luís. O mar estava calmo, lua cheia refletida na água como um caminho de prata. Tomás falou primeiro, acho que o mar não nos devolveu só a vida. Devolveu-nos a verdade de quem somos. João completou, e a coragem de viver essa verdade.
André apertou a mão de João. Luís abraçou Tomás. 4 homens, 2 histórias de amor, uma família escolhida. Longe, no horizonte, uma onda quebrou suavemente, como se o oceano aprovasse. O amor, afinal, sempre vence, mesmo quando tem de morrer primeiro para renascer mais forte.